Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, Mateus aqui. Eu quero contar um breve testemunho para vocês, um testemunho que foi real, pessoal, e o quanto Deus marcou a minha vida. E espero que vocês sejam tocados por essa palavra, em nome de Jesus. No início da minha fé, um ano atrás, eu recebi uma profecia. Eu nunca tinha visto a pessoa, a irmã que me deu essa profecia. E hoje eu vejo essa profecia se cumprindo, sabe? Eu estava em um lugar lá no projeto onde eu participo e estava eu e meu amigo. Quando eu cheguei lá, ele estava conversando com essa irmã e quando ela colocou os olhos em mim, ela me entregou um recado da parte do Senhor, uma profecia. Ela nunca tinha me visto, nem eu nunca tinha visto ela, mas ela olhou para mim e falou que eu iria ser um grande baterista. Ela falou que eu iria ser um tocador, ia tocar instrumentos, iria pregar a palavra de Deus. Pessoal, sabe, eu antes de eu ir pregar a palavra do Senhor, antes de eu subir até o altar e começar a falar da palavra de Deus, eu tremia muito antes no começo da minha fé. Eu ia nervoso. E quando essa mulher falou essas palavras, eu fiquei muito impressionado, porque eu não imaginava que eu seria capaz de fazer tudo isso. Eu estava no início da minha fé, eu nunca tinha ouvido essas palavras na minha vida. Eu não sabia nem que o que ela estava falando ali era uma profecia. Então, pessoal, tipo, quando ela falou isso, também da bateria, eu fazia aula de bateria quando eu era pequeno. Só que depois que chegou a bateria lá na minha igreja, eu tive que reaprender de novo, porque foi há muito tempo. Então, quando ela falou que eu ia ser baterista, eu comecei a ficar impressionado. Como isso pode acontecer? Eu fiquei me questionando como, porque eu não achava capacidade em mim, sabe, pessoal? Mas não é o homem, e sim é Deus. Então, hoje eu vejo os planos de Deus cumprindo na minha vida. Hoje eu vejo que essa profecia se cumpriu, sabe, pessoal? Hoje eu toco bateria na minha igreja e prego a palavra de Deus, sabe? Só de imaginar que aquele menino, eu mesmo não me via com potencial para fazer essas coisas. Eu me achava muito pequeno. Eu ainda me acho pelos planos de Deus, mas quem decide é Ele, pessoal. Sabe? E hoje eu vejo a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida, sabe? Eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, que é a palavra que o Senhor Jesus fala. Olha só o que ele fala aqui. O Senhor Jesus fala em Mateus 24:35. Olha só a palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, pessoal, naquele tempo que eu recebi a profecia, eu fiquei assim, pensando como isso poderia acontecer, porque eu não me via com potencial. Mas hoje eu vejo que aquela profecia se cumpriu. Por quê? Porque toda palavra que Deus libera sobre a nossa vida vai acontecer, pessoal. Jesus, ele falou que as palavras dele não vão passar. Ele estava falando aqui sobre a sua segunda volta, sobre a sua vinda para cá, sua segunda vinda. Mas nós temos que acreditar no que Jesus falou. Se ele te prometeu algo, se ele falou que vai fazer algo na sua vida, apenas acredite, sabe? Se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Olha Jó. Jó estava passando por um tempo de aflição tão grande. Ele perdeu 10 filhos em um dia só. Jó perdeu muitos filhos, perdeu sua riqueza, sua casa, sua família. E aí, no final, ele entendeu que tudo isso faria parte do plano de Deus. Mas no final, Jó soltou a famosa frase: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Ou seja, Jó estava falando para Deus: Deus, tudo que você planeja vai acontecer. Jó estava falando: a sua palavra sempre se cumprirá, porque os seus propósitos são maiores. Você que está passando por um momento de dificuldade, por um deserto, por um vale, só acredite no que Jesus falou. Sabe, tem um testemunho a palavra da mulher do fluxo de sangue. Ela sabia que Jesus iria curar ela. Ela sabia, pela fé. Ela foi curada pela fé, mas ela sabia pela fé dela, quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus iria curar ela. Só que o quê? Só que em meio ao caminho dela buscar o milagre, em meio ela ir até Jesus, era uma grande multidão que ela tinha que romper. Nós sabemos que Deus já liberou uma palavra sobre nossas vidas. Deus liberou que a gente vai conseguir. Deus já de algum momento já
nos mostrou o nosso futuro. Ele já prometeu algo a gente. Mas nesse caminho há dificuldade. Mas nesse caminho a gente vai ter que aprender com as coisas que acontecem na nossa vida, os propósitos que o Senhor coloca, sabe? Para eu me tornar um baterista, para eu me tornar pregador da palavra de Deus, honra e glória para Jesus, eu tive que aprender muita coisa. Eu tive que passar por muita coisa, mas hoje eu entendo que tudo que eu passei é para meu amadurecimento. Se eu não tivesse passado por essas coisas, eu jamais iria entender, iria viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Se Jesus prometeu uma coisa, ele vai cumprir. Ainda que você ache que demore, que nós muitas vezes achamos que demorando, mas o Senhor irá cumprir o que te prometeu, porque ele é fiel. Então é isso, pessoal. E hoje eu vejo os planos de Deus se cumprindo, sabe? Eu sou muito feliz por estar vivendo a sua vontade. Que Deus abençoe vocês, que vocês sempre acreditem. E a palavra de Jesus vai se cumprir. Ele está falando aqui sobre o arrebatamento. O arrebatamento é real, pessoal. Só a gente olhar as guerras, as mortes, tudo que está acontecendo, a fome, tudo isso está se cumprindo. Porque Jesus não mente. Ele não é o filho do homem para se arrepender, nem um homem para mentir. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir, pessoal. Então, busque Jesus hoje. Não busque ele pelo que ele pode te dar, pelos bens materiais dessa terra, mas busque a ele pelo que ele é, a única salvação e o único caminho que nos leva até a Deus, até a vida eterna. Que Deus te abençoe.